Então, meninos e meninas, cá estamos, né, dando continuidade aos nossos estudos. Hoje, em especial, nós vamos falar sobre os movimentos da vanguarda europeia, né? E aquele nosso padrão básico, vou compartilhar minha tela e aí a gente vai conversando sobre a vanguarda europeia, ok? Então, vamos falar um pouco sobre as vanguardas europeias. Primeiro, entender, né, o que são vanguardas, qual é o período que isso acontece, e se são europeias, qual a relação com o Brasil, com a arte brasileira, né? Qual a importância disso no nosso contexto? Bem, então, primeiro entendendo vanguarda. O que é vanguarda? Vanguarda é um termo que vai designar uma série de movimentos artísticos radicais a partir do início do século XX. Na realidade, um pouquinho antes, já no final do século XIX, nós temos algumas manifestações. Então, mas em linhas gerais, as vanguardas são a essência do modernismo como estética, espírito, atitude e comportamento. Ou seja, elas, né, essas vanguardas, elas vão determinar os rumos do modernismo. Vanguarda também pode significar uma parcela da inteligência, né, ou seja, dos intelectuais que exercem um papel pioneiro, um papel renovador, e aí vai desenvolver técnicas, ideias, conceitos novos, avançados, principalmente onde? Nas artes. Tá? Vanguarda também, do ponto de vista militar, é aquele grupo de soldados, é a guarda que vai na frente no campo de batalha. Viram? É algo que está à frente, tá? À frente do seu tempo, à frente do seu momento. Então, as vanguardas, o termo vanguarda é esse termo de alguém que está à frente, mas especificamente falando das artes, é uma série de movimentos artísticos lá do final do século XIX, início do século XX, tá? Bem, vamos falar do contexto histórico? O que estava acontecendo no mundo? Nós temos a Belle Époque, tá? Que é final do século XIX, início do século XX. Todo mundo está muito eufórico, né? Com a ideia da velocidade, da máquina, muitas indústrias, então tudo isso acontecendo. Bem, na sequência, né, justamente por conta dessa grande produção, aí há uma grande disputa pelos mercados consumidores, mercados produtores, então acaba gerando um conflito de ordem mundial, que é a Primeira Guerra Mundial, que vai de 1914 até 1918. Com a guerra, vem um momento de ruína econômica, tá, dos países europeus. Então, assim, na Europa há um declínio. E aí, esse declínio é econômico, mas também é um declínio de valores, falência de ideias, as pessoas ficam desiludidas, desencantadas, perplexas mesmo diante da realidade, e aí começam a desacreditar nas antigas certezas, tanto científicas quanto religiosas, né? Então passa a haver um questionamento sobre essas certezas, sobre essas verdades, tá? Então, do ponto de vista intelectual, nós vamos ter, nesse contexto, o surgimento das ideias de Freud, né, considerado aí o pai da psicanálise, questão do consciente, do inconsciente. A filosofia do Friedrich Nietzsche ganha espaço, né, é uma filosofia que ela fala sobre, decreta, né, a morte de Deus, aí tem várias obras, como Crepúsculo dos Ídolos, por exemplo, que vem retratando isso. E essa filosofia do Nietzsche, ela acaba ganhando mais espaço. E o que vai acontecer com a arte nesse contexto? A arte vai acompanhar o colapso do mundo burguês e vai, claro, refletir a tensão desse momento. Toda vez que nós estudamos um período artístico, um período literário, a gente verifica o contexto histórico, porque tem uma relação muito forte, tá? Então, em relação às características gerais das vanguardas, negação das obras artísticas do passado. Então, item 1, negam o passado. Segundo, ruptura formal com os princípios estéticos do passado. Eles não vão só negar,
eles vão romper também. E aí vão criar novas técnicas, surgem objetos estéticos novos. Então, por conta de um grande experimentalismo, todo mundo está experimentando novas técnicas, novas possibilidades artísticas. E aí, gente, chega num determinado momento até haver uma agressão ao público, porque numa forma assim de negação mesmo, tá? E um outro aspecto que é mais geral, que é a simplificação na representação das imagens, né? Então, nas artes visuais, nós vamos ver uma simplificação na representação das imagens. Bem, aqui estão listadas as principais vanguardas do ponto de vista literário. É óbvio que existem outras vanguardas. Nós não vamos estudar, nós vamos estudar apenas aquelas que têm relação com a literatura. Então, ó, estão listadas aqui: cubismo, futurismo, expressionismo, dadaísmo e surrealismo. Bem, vamos começar com o futurismo, então. O futurismo, olha o nome, futurismo, futuro. Então, vai defender uma arte sintonizada com o quê? Com o futuro. E o que traz o futuro? Velocidade, grandes multidões agitadas pelo trabalho, pelo prazer ou pela revolta. O futurismo surgiu lá na Itália, né? E o líder do futurismo é o Filippo Tommaso Marinetti, 1909. Só que o que acontece, gente? O futurismo se associa ao fascismo. São lembrados? Nazismo, fascismo, né? Então são movimentos centralizadores, ditatoriais, que estão acontecendo lá na Europa. Então o fascismo é esse movimento, só que lá na Itália, e aí tem como líder Mussolini. E aí há muitas ideias semelhantes. Por exemplo, antifeminismo, antiburguesia, antissocialismo e antidemocrático. Então, o futurismo, ele torna-se uma espécie de porta-voz oficial do fascismo. Exaltavam a bofetada e o soco, e glorificavam a guerra como a única higiene do mundo. Ou seja, só o mais forte permanece. Né? Então, há uma certa ideia de higienização do mundo, que é muito semelhante ao que a gente, né, já viu aí com as ideias do fascismo, de uma raça pura, só os mais fortes permanecem, né, bem nessa linha. Bem, esse é o senhor Filippo Tommaso Marinetti, tá? E aqui nós temos o Manifesto Futurista, né, publicado em 1909, e aqui acima, olha, tem algumas obras, né, desse período aí, mostrando o quê? Palavras em Liberdade, que é uma das defesas. Essa tela se chama Dinamismo de Cão com Correia, é do Giacomo Balla, em 1912. Percebam aqui a simplificação das imagens e a ideia do movimento. Olha, se vocês observarem aqui, é como se alguém estivesse caminhando, dando passadas. Olha a coleira, a corrente que tem aqui com o cão, tá? Então, são várias correntes? Não, a ideia é o movimento. O mesmo vai acontecer com as patinhas do cachorro, com a cauda, né, também, né, desse cão. Então, dando a ideia de movimento. Essa outra escultura também é muito importante, né? Se chama Formas Únicas de Continuidade no Espaço. E é do Umberto Boccioni, né? Inclusive a UNB já solicitou, mas olha a ideia do movimento, né? Então, na escultura, é um trabalho experimental, tá? Mas aqui é com os volumes distorcidos, né? Então, ela é uma das obras emblemáticas. E qual é a ideia? Captar a ideia de movimento e de força, né? Então, aí do futurismo. Então, nós vamos encontrar no Manifesto Técnico da Literatura Futurista de 1912, destruição da sintaxe, disposição das palavras em liberdade, como nós vimos aqui, ó, distribuição das palavras em liberdade, emprego dos verbos no infinitivo, não havia preocupação com a sequência e tal, abolição de adjetivos e de advérbios,
uso do substantivo duplo, praça, funil, mulher, golfo, tá? Então, em vez de um adjetivo, usavam outro substantivo. A abolição da pontuação, que seria substituída por sinais da matemática e pelos sinais musicais, e destruição do eu psicologizante, né, desse eu subjetivo, né, não era essa a ideia. Gente, aqui tem um poema que é do Fernando Pessoa. Esse poema, ele é emblemático. Fernando Pessoa, né, com um heterônimo chamado Álvaro de Campos. Mas olha só, eu queria destacar com vocês um trechinho. Ó rodas, ó engrenagens, eterno, forte espasmo retido dos maquinismos em fúria fora e dentro de mim. Por todos os meus nervos dissecados fora, por todas as papilas, fora de tudo com que eu sinto. Tenho os lábios secos, ó grandes ruídos modernos. O que ele está exaltando, gente? Os ruídos modernos, as rodas, as engrenagens. Então, é uma literatura futurista, tá? Então, é essa a ideia. Enquanto o romântico falava, ó, minha amada, ele diz, ó, rodas, ó, engrenagens, tá? Então, vai nessa linha. Então, primeiro movimento, futurismo. Agora vamos falar um pouco a respeito do segundo movimento, tá? Não necessariamente nessa ordem, simplesmente foi uma ordem que eu optei por trabalhar. O cubismo surgiu na França entre 1907 e 1914. Na pintura nós vamos encontrar, né, o cubismo pictórico de Pablo Picasso, e na literatura, o Guilherme Apolinari. Tá? E o que eles propõem? Cubismo, cubo, forma geométrica. Então, eles propõem o fracionamento da realidade, né? E essa realidade, ela passa a ser expressa através de planos superpostos e simultâneos. Então, decompor a realidade em figuras geométricas. Talvez vocês já tenham visto essa tela, ela se chama Les Demoiselles de Avignon, né, de 1907, e é do Pablo Picasso. Gente, olha, então, olha, não há necessariamente uma ideia de retratar a realidade. Se vocês observarem as mulheres nuas, são as garotas de Avignon, teoricamente são prostitutas de uma cidade chamada Avignon, e aí vocês vão ver que elas estão em poses sensuais, eróticas, mas se vocês observarem, há sempre a ideia de ângulos, figuras geométricas e tal. Eu não vou entrar muito no mérito, né? Até que o nosso foco é literatura, tá bom? Então, o cubismo pictórico, tá? Então, no desejo de transmitir a estrutura total do objeto, os cubistas começaram a decompor as formas em diferentes planos geométricos. Então, eles procuravam sugerir a representação de objeto por todos os seus aspectos, de face, de perfil, como se tivesse sido contemplado por diversos ângulos. Olha que coisa interessante, o 2D, o 3D, e por aí vai, né? Então, é como se você estivesse observando um objeto por vários ângulos. Essa tela, possivelmente vocês conhecem, Guernica, do Pablo Picasso. Gente, olha, é um painel enorme, eu coloquei dessa forma para que vocês pudessem visualizar. Então, olha a ideia, né, desse painel composto aí com essas cores e traz muito bem essa situação do cubismo pictórico. Já o cubismo literário vai apresentar uma poesia, uma literatura cujas características são o ilogismo, o humor, o anti-intelectualismo, o instantaneísmo, né, o instante, a simultaneidade e uma linguagem predominantemente nominal e mais ou menos caótica. Um poema que retrata muito bem é isso aqui, olha. Se chama A Pomba Apunhalada e o Chafariz, do Guilherme Apolinari. Né? Nós vamos encontrar a versão em francês e do outro lado a tradução para o português. Mas eu queria que vocês prestassem atenção à questão das formas. Olha a pomba, olha o chafariz, né? E as palavras vão compondo isso. Então, é essa a ideia, né? O espaço na página. Então, o poema, além de transmitir uma mensagem, ele se preocupa com a distribuição na página.
Esse aqui, gente, é um poema de um autor chamado Décio Pignatari, é de 1957. Ele não é cubista, mas ele tem a influência do cubismo, e no Brasil esse movimento foi chamado de poesia concreta ou concretismo, e já lá na década de 50, 1957 especificamente. Mas olha só, ele pegou o slogan, beba Coca-Cola, e transformou isso num poema. Beba Coca-Cola, babe cola, beba coca, babe cola, caco, caco, cola, cloaca, né? Então fechou aí com esse jogo, com essa troca de fonemas, e na realidade é um poema que não está fazendo propaganda da Coca-Cola, é um anti-jingle, né? É uma anti-propaganda, está falando do consumismo. Então, poesia concreta, depois vocês vão estudar mais detalhadamente, mas tem essa influência do cubismo, a distribuição na página, o espaço tipográfico, a distribuição, as cores utilizadas, né, são importantes. Então, a gente fecha aqui mais um movimento da vanguarda. Então, até agora, futurismo, futuro, velocidade, né, valorização do futuro, cubismo, forma geométrica, fragmentação da realidade, né? Então